Fala, meu amigo provedor regional, beleza? Hoje o nosso bate-papo aqui é com meu amigo Amarildo Arruda, que é especialista em negócios, administrador por formação e um empresário SP, dono de provedor. O nosso bate-papo hoje aqui é para falar de um tema polêmico. A gente vai falar sobre markup de preço. Calma, se você não sabe o que é markup, a gente vai falar nesse vídeo. Mas na prática, será que o plano que você está vendendo, você está pelo menos pagando os custos dele? Não, aqui você sabe que o papo é reto, é assim mesmo, né? E sem briga, né? Vamos falar aqui sem briga, a gente sabe que esse é um tópico muito polêmico aí entre os provedores, então a gente vai falar sobre isso. Composição de preço hoje do serviço de internet. Ficou curioso? Vamos então ver o vídeo? Mas antes de começar o vídeo, eu quero te convidar, dá logo o like, se inscreva no canal e dá um soco nesse sininho. Assim, você se manterá atualizado com o conteúdo do nosso segmento. Agora, se não quiser, tá de boa. Vamos embora ver o vídeo. Fala, meu parceiro ISP. Então, o papo hoje é polêmico. Estou aqui com meu grande amigo de anos aí, Amarildo Arruda, né? Que dispensa aí mais apresentações, né, Amarildo Arruda? Sim, sim. Fala um pouco aí de você. Hoje você administra um provedor também regional, né? Sim, sim. Olá, especialista em negócios. É verdade, Felipe. A gente já está há quase 20 anos aí de caminhada no serviço ISP de telecomunicações e sou administrador de formação, especialista em gestão de negócios, e a gente vem aí trabalhando em cima da administração de provedores aí durante esse tempo. Isso. Então, quando a gente falou assim, pô, temos que falar de markup, ninguém melhor que o Amarildo Arruda. Eu falei, Amarildo, precisamos marcar um bate-papo aí, explanar um pouco mais, levar um pouco desse conhecimento, que é um tema muito polêmico, né? O pessoal fala assim, tá entrando na minha região, vai vender lá a 79, daqui a pouco tá vendendo a 50 reais, né? De novo, os planos de internet. Então, eu falei assim, né? Amarildo, por onde a gente começa, né? Vamos começar por aí, né? O que o provedor precisa para falar assim, qual é o preço que ele vai colocar no plano dele? Né? Que o pessoal coloca, já meu concorrente está colocando a 99, um coloca depois de 89, 79, daqui a pouco, que chegamos aonde com isso tudo, né? Tá todo mundo quebrando daqui a pouco, né? É verdade, é verdade. Por onde a gente começa? Temos que tomar muito cuidado aí nessa precificação, porque é importante o empresário ou o administrador do provedor conhecer seu custo fixo, o seu custo variável, os seus impostos, para justamente aí ele calcular a sua margem de lucro. Porque a sua margem de lucro, justamente, ela vem depois do seu custo. Então é muito importante que o provedor, ou isso vale para qualquer empresa, né? Mas a gente está falando aqui de provedor de internet, é muito importante que o gestor conheça o seu custo fixo, variável e os impostos. Com isso aí, ele vai conseguir ser competitivo e vai tornar a sua empresa eficaz aí no futuro, digamos assim, na parte financeira da organização. Ou seja, o que você está querendo dizer, vamos colocar assim, traduzindo, né, para nós leigos, tudo começa então na composição do custo. Primeiro, para você, óbvio, você colocar, parece óbvio, mas acho que é bom a gente explicar isso, para a gente saber o valor que a gente vai vender, primeiro a gente precisa saber o que isso me custa. É isso? Verdade, é verdade. Porque, que nem você disse no início, entra um concorrente na sua cidade e coloca lá, por exemplo, um preço a R$ 99,90 e o gestor automaticamente fala com o vendedor, pode colocar essa banda a R$ 89,90, mas justamente ele deu esse valor aleatório. Então, quando ele conhece o seu custo fixo, variável, os seus impostos, suas comissões de venda, ele vai definir isso aí de maneira eficaz, isso trazendo retorno para a organização. Porque a gente define a empresa como, na realidade, a empresa é para trazer lucro. Empresa não é entidade. A empresa tem que dar lucro. Então, para ela dar lucro, você tem que conhecer sua margem de lucro. E nada mais que justo... é o markup. Que é o markup. Markup é margem de lucro. Markup de preço é a margem de lucro. Você conhecendo seu custo fixo, seu custo variável, você consegue precisamente calcular o seu markup e trabalhar eficazmente dentro da sua organização, definindo o seu preço e sendo competitivo, concorrendo com o preço. Sim. Então, vamos lá. Para a gente, levantamos o nosso custo, o cara pode fazer isso, né? Precisa de grandes sistemas para levantar o custo?
Não, Porque um erro muito comum que eu vejo em provedor, agora eu vou falar a real, tá? O que eu vejo em provedor é o seguinte, ele trabalha, um termo que eu aprendi com você, sem colchão financeiro. Né? Sim, sim. Ele trabalha em cima do faturamento dele do dia a dia. Né? Ele não corta a unha o tempo inteiro. Ele precisa que os pagamentos das mensalidades todo mês entrem para pagar as contas do mês. Verdade. Né? Então, quer dizer, isso pode sinalizar que é o cara que não está que está aplicando o markup certo no produto dele? Sim, na realidade, o markup ele vai implicar lá na sua demonstração de resultado final. Muitas vezes o empresário pensa que demonstração de resultado é só para o contador, mas está errado esse pensamento. Na realidade, a demonstração de resultado tem que estar da sua tela no dia a dia, para você verificar seu custo fixo, seu custo variável e ver sua margem de lucro. Então isso parte lá da sua margem de lucro de início, onde você vai ter seu fluxo de caixa e você vai ter sua demonstração de resultado. E o que é bacana, Felipe, nessa demonstração de resultado, é que tem porcentagens corretas ali para o custo fixo, para o custo variável e para outros custos. E você vai perceber ali na demonstração de resultado que, espera aí, eu posso diminuir aqui um pouquinho e eu corto de maneira correta no custo fixo e no custo variável. E eu consigo ter a minha margem correta, consigo determinar isso de maneira precisa dentro da organização, sem comprometer a minha demonstração de resultado líquida. E trazer um resultado para a organização nesse tempo. Entendi. Aí a gente entrou dentro de custo fixo, custo variável. Sim. Dentro da composição de custo existem vários tipos de composição. E o que você está querendo dizer é que dentro dessas composições, de acordo com os percentuais, eu estou vendo se eu entendi se é isso mesmo. Se dentro desses percentuais eu posso ter entendimentos. É isso? Verídico. Porque, na realidade, o administrador do negócio, ele vai administrar através de índices. Tudo é índice. E você diz lá, mas eu preciso de uma ferramenta adequada para isso aí. A gente indica, como especialista, que toda empresa tenha um software adequado de gestão para você tomar decisão. Mas a gente sabe que tem provedores de pequeno, de médio, de grande porte. Eu costumo dizer que uma empresa até uns R$200 mil aí, ela consegue fazer a sua gestão tranquilamente através de uma planilha de Excel bem feita, bem direcionada, né? Com profissionais ali, ela consegue dar um índice bacana. Tá? Passando disso aí, eu acho que pode injetar aí no CRM, que vai dar esses índices aí para tomar decisão tranquilamente dentro da organização, que esse software nada mais vai dar para ele essa margem de lucro, que é o markup, né? E, sequentemente, é um efeito em cascata. Vai dar esse markup do início, em cima da sua formação de preço, automaticamente dentro do seu fluxo de caixa e trazendo a sua demonstração de resultado final. Entendi. Mas vamos lá. O cara, então, vamos pensar aqui o nível prático aqui de um provedor. Está lá faturando R$100 mil. Beleza? Como que ele monta hoje? O que é o markup dele? Como que ele monta isso? Como que ele primeiro, você falou, ele tem que conhecer o custo. Um ponto que eu levantei aqui, que eu falei, foi que muitas vezes o provedor não é muito correto, né? Está aí um erro também na hora de composição de custo aí que eu vejo, que eu estava dizendo aqui sobre o colchão financeiro. Eles não deixam isso. Será que isso é um erro na prática lá na formação de preço? Tipo, ele não está fazendo, não está criando reserva financeira para a empresa dele? Porque o que eu penso e vejo muitas vezes essa briga acirrada de preço, cada vez mais megas, menores os valores, que é o tão chamado de ticket médio aí do pessoal. E outro ponto que eu vejo muito em provedor, porque se a gente está falando que se o markup, ou seja, o preço de venda que eu estou definindo para o público final, primeiro ele se baseia no custo, eu conhecendo meu custo. O provedor hoje que pega valores e não define lá um prolabore para ele retirar, usa para fazer obra, para comprar carro, mistura pessoal, isso é o básico. A gente fala que é o básico, mas acho que é importante a gente falar aqui. O que você me diz sobre isso? Assim? Eu sei que a gente foge então um pouco aqui do tema, mas acho que tem a ver ainda, porque está dentro de composição de custo, de produto. É um assunto bem complexo, Felipe, aí na administração, porque a administração ela tem que ser precisa, né? A administração não aceita erros. Então é importante, a gente indica sempre,
Por exemplo, assim, você disse que o provedor ele tem um custo de R$100 mil. É importante que o provedor tenha um colchão financeiro. Por exemplo, assim, deixa 3 fluxos. Ele tenha R$300 mil no caixa para justamente compor aquele fluxo que ele tem durante o mês. Vamos supor, o cliente deixou de pagar, ou o líquido dedicado deixou de pagar, e tem aquilo aquele colchão financeiro para cobrir aquele custo ali do mês e receber com tranquilidade do cliente. Tá? Muitas vezes o provedor ele não deixa, ou a empresa, né? Não deixa. Eu vou só te explicar por que eu toquei nesse tema. Porque eu acho que o markup está diretamente direcionado para isso. Porque se você não tem uma margem para te propiciar isso, é perigoso. É verdade, é verdade. Você tem que ter. A margem é super importante. A margem de lucro é o beabá da precificação. Você tem que ter isso aí na ponta da língua. Até para o seu vendedor, né? Às vezes a gente chega na empresa para negociar alguma coisa, o vendedor vai no diretor, o diretor vai não sei quem, no presidente, para saber. O presidente, às vezes, sabe o markup, mas ele não passou aquele markup para o vendedor. Ou, às vezes, o vendedor, ou o diretor, ou o presidente nem sabe o markup daquilo. E né? Aí vende mais barato do que o custo. Sim, pode comprometer aí a parte financeira da organização. E o que é hoje uma... Vamos começar entrando então. O que é uma margem aceitável? Uma margem aceitável hoje... Conheço meus custos. Vamos dizer lá, tem um provedor com R$100 mil, fatura R$100 mil por mês. Estou colocando esse valor, gente, porque aí dá para você tirar os percentuais, para a gente não ficar tão exato aqui em percentual. Mas de R$100 mil. Então tem um provedor com R$100 mil. O que seria um custo aceitável um provedor hoje que tem R$100 mil, faturando R$100 mil? A gente tem que tomar muito cuidado na precificação, porque a precificação nunca pode ser mais do que 100% do custo. Porque aí você estaria comprometendo aí o seu produto, você estaria cobrando a mais. Tá? Então, nunca pode ser 100% acima do seu custo. Então, por isso que exige a margem ali de lucro. Você tem que tomar muito cuidado com essa precificação. E você conhecendo essa margem, você vai ser mais competitivo. Você diz, qual que é o aceitável aí em cima de custo fixo e variável, aí em cima de um montante, um faturamento de R$100 mil. Normalmente, a gente indica, por exemplo, assim... Não, eu quis dizer que ele já está faturando 100, né? 100. Qual que é o custo que ele tinha que... Porque essa é uma conta fácil. Porque eu acho que o provedor ele pensa muito no custo dele. Você fala o custo Ele pensa mais no custo do que no markup, né? Você fala o custo geral? O que seria um custo aceitável hoje? Normalmente, a gente rateia esse custo. Tanto a porcentagem para o custo fixo e para o custo variável. Né? Por exemplo, assim, o custo fixo, por exemplo, nunca passar de 35%. O que é o custo fixo? Custo fixo seria água, telefone, no caso do provedor líquido dedicado, folha de pagamento, tá? Então isso tudo aí é custo fixo. E o variável é aquele mais fácil de mexer. É aquele que eu consigo mexer, que o variável é feito a cada dia ou feito a cada determinado a cada ano, né? Eu costumo dizer assim, o provedor nunca faça a dívida mais do que 12 meses, que sempre calcule 12 ou 24 meses ali, né? 12 para 24 meses, o máximo, né? Porque senão estaria comprometendo aí a empresa no caso de uma solvência futura. É muito importante isso aí, essa solvência está mais enxuta ali dentro desses meses. Mas, assim, determinando aí o custo, é importante, assim, nunca passar o custo fixo de 35%, e aí você vai conseguir encaixar seu variável e seu lucro. Aí você tem uma margem de lucro, por exemplo, de 18%, que é uma margem aceitável. Então, 18 mais 35 seria mais ou menos 50%. Você vai ter 50% para você trabalhar no custo variável e nos investimentos. Então, estaria bacana aí essa margem. Então, vamos lá. Então, na prática, você está me dizendo aí que se um provedor hoje fatura, né, R$100 mil, o custo dele teria que estar em torno de 80 mil? Basicamente. Não teria que estar. Se está menos, tá dentro aí melhor. Mas se está dentro de 80 mil, está dentro do aceitável. Porque está perto, vamos colocar, dos 18%. 18%. Menos de 18% é um risco alto. É o risco. A conta fácil, eu falo que essa é a conta, eu estou fazendo conta de padeiro aqui. Né? Eu sei que não é assim, né? Mas para a gente tentar ficar mais prático. Beleza, então eu conheço o meu custo e aí eu aplico o percentual, que seria esse percentual de lucro aí. O percentual de lucro. Mas isso varia também de empresa para empresa, né, Felipe? Talvez tenha um provedor muito gigante, né, que ele consiga trabalhar com a margem de 14, ele consiga trabalhar com a margem menor, né? O provedor pequeno consegue trabalhar na margem maior,
né? Isso é vice-versa. Então, eu teria que estar sentado na cadeia lá para determinar, mas a gente indica tipo assim... De uma forma geral, é 18%. De uma forma geral, ó, 18% está dando menos de 18%? Vamos dar uma olhada no custo fixo? Vamos dar uma olhada no custo variável? Tem coisa para arrancar. Vamos ver, dá para mexer? Né? O custo mais fácil de você mexer hoje é o variável. O fixo é um custo mais complexo de você estar mexendo. Mas quando você sabe essa porcentagem, que é 35%, se você tiver um custo fixo de 50%, você já sabe, opa, peraí, tem uma coisa errada aqui. Eu estou com 50% do meu custo fixo. Eu posso mexer 15%. Ah, mas eu não posso mexer nesse funcionário, não posso... Não, tem alguma coisa errada. Dá para você fazer uma peneirada ali e dar uma mexida nesse custo fixo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os investimentos que são feitos em rede, por exemplo, às vezes vão ter provedor que estão faturando 100 mil e está sobrando, entre aspas, lá 20 mil reais por mês. Eu queria te fazer duas perguntas em cima disso. Esses 20 mil reais, ele tira todo mês? É saudável fazer isso? E segundo, esse valor, se ele pegar e ficar reinvestindo na empresa, isso também é saudável? Porque isso são dois pontos comuns aí que eu vejo. Na realidade, o saudável seria, por exemplo, sobrou 20 mil reais no seu... Todo mês. Todo mês sobrou seus 20 mil reais. O que você faria? Nós estamos falando de 240 mil, é isso? 240 mil, é anual, mais ou menos. O que você faria? Por exemplo, assim, se você tem sócios, é importante que você defina o seu prolabore dentro do mês, não fica retirando todo mês, define assim, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, você tira em cima desses 20 mil a sua porcentagem, que gira em torno de 50% a 60% você pode retirar. E 40% fica ali para o investimento e passivos futuros. Entendi. Então é importante. Você não vai fazer a divisão daquilo tudo. É importante que o sócio não faça essas divisões 100%. Tirar o dinheiro todo da empresa. Que eles dividam uma porcentagem, que eles sentem, divida-se uma porcentagem e deixa no mínimo, eu estou falando de mínimo, 40% dentro da organização, que é para investimento futuro, para fazer esse colchão financeiro, para passivo trabalhista e novos investimentos. Eu estou enchendo a Maril de pergunta aqui, porque eu acho esse papo assim, muito interessante, né? E quanto mais a gente entra, mais fica mais empolgante. Mas sobre essa questão do custo, porque quando a gente levanta o custo, então, para saber o AMAR, ele deve considerar os investimentos que ele está fazendo, em ONU, em fibra e tal, junto para compor esse custo ou não? Ele tem que só entender, isso entra como um custo, dentro dessas planilhas, como um custo variável, como é que isso entraria? Você fala os investimentos? Vamos supor 100 mil, está sobrando 20, ele está pegando 10 mil desse, e está reinvestindo na empresa, né? Comprando equipamentos para fazer o negócio girar. Isso entra como dentro da composição? Isso entra como custo dele fixo? Não, isso aí, variável, aliás? Isso aí, no caso, entra como esses equipamentos que ele vai comprando, vai ficando como patrimônio líquido da empresa, né? É o patrimônio líquido. líquido. É o patrimônio líquido da organização. É o ativo que está na área da empresa. Então, é muito importante. Ele não entra, então, o que eu quero dizer ele não entra nessa composição do valor do plano. Que é dentro, porque eu tenho que, para eu entender, para eu colocar um markup, eu entendi que eu tenho que levantar o custo. Sim, sim. Então, para eu levantar esse custo, eu tenho que considerar esses investimentos, que é do patrimônio líquido, ou seja, gente, que o patrimônio líquido é aquilo que eu estou comprando lá, é o roteador, é a fibra e tal, que está virando bem para a empresa, né? É aquilo que eu costumo dizer que se você for vender lá agora, pega isso tudo aqui, coloca na mão, você vende e você tem qual preço, para ficar assim de uma forma mais clara, assim. Aí a minha dúvida é, isso eu considero no custo, assim, fixo para eu considerar meu markup? É o seguinte, você está falando de duas coisas. Você está falando da sobra de investimento, da sobra de resultado, você está falando do resultado líquido e você está falando dos custos. Então, o markup ele é calculado em cima de todos os custos. O investimento você está fazendo em cima do que sobra. Então, não entra. Não entra. Então, markup é custo fixo, custo variável, os impostos, comissão de vendas. Ou seja, então na hora que for levantar o custo para eu compor o preço, eu não coloco os investimentos que eu estou fazendo. Isso mesmo. O investimento seria em cima do que sobra. Você está fazendo investimento. Em cima dos 20 mil, isso no nosso caso hipotético. Isso vai para o patrimônio líquido da organização. Que até tem um outro vídeo, né? A gente podia deixar aqui no card para que a gente fala disso, né? Bom, e a má formação de preço hoje? Né? Então, eu entendi o custo, aplico uma margem. O que ela pode trazer de positivo e negativo para um provedor hoje? De positivo é o retorno, né? O retorno financeiro da organização fica bacana, fica saudável. Ela vai inchar a empresa. E fica visível. Fica visível ali, fica olho nu ali para você. E se você não definir uma margem baixa ou não souber o que você está fazendo, você vai com certeza comprometer o capital da sua empresa
e no futuro você pode dar um efeito em cascata muito negativo para a sua organização. Bom, então, vamos assim, na prática eu montei o custo, levantei o custo, coloco e aplico o markup. E o que você me diz hoje? Agora eu vou fazer polêmica. O que você me diz desses planos aí, tipo de 400 mega R$ 99,00, 300 mega R$ 99,00, e agora desses planos mirabolantes aí que estão aparecendo? Você acha que isso é perigoso? O que acontece? Esse é um papo que eu vejo de grupo, né? Nós temos algum grupo de WhatsApp aí que a gente participa junto e a gente vê que isso é polêmico, né? É verdade. É que nem eu disse no início. Toma cuidado, então você vai apanhar, viu? Existe o provedor pequeno, médio porte. Então, cada cenário, isso varia muito do nicho que ele está atendendo, onde está atendendo, o poder de compra desse provedor. Isso vai variar muito aí. Isso é só estar sentado na cadeira do provedor para saber se vai ser viável ou não. Porque muitos provedores, o custo é baixo. E ele não tem um custo com link, por exemplo, ele tem um poder de compra maior, né? O markup dele é diferente do outro. O que o provedor, às vezes, que reclama, talvez o que você quer dizer é que talvez ele seja um pouco menor e ele não está conseguindo nem enxergar essa possibilidade ali, porque hoje link, por exemplo, compõe, né, boa parte do nosso custo fixo hoje como provedor, né? Sim. Então ele não está conseguindo enxergar o que ele otimizou, porque quando a gente fala de coisa, a gente está fazendo toda a nossa cadeia de produção. De tudo. É verdade, é verdade. No processo, o que ele conseguiu fazer para ele otimizar isso? O cara que é maior. Talvez o cara que é menor não está conseguindo enxergar que o cara que é maior ele conseguiu otimizar o processo dele. Conseguiu otimizar a compra. Sim. Conseguiu otimizar o processo de instalação. Ele desenvolveu um processo diferente, que ele consegue atender mais. Ou aproximou mais caixas, enfim. Ele tem um CDN mais robusto na rede, já tem uma rede construída. Então, isso tudo implica. Então, assim, 400 mega, 99,90, um exemplo, tá? Pode ser ruim para um determinado provedor, que atende um determinado nicho, e pode ser bom para um outro provedor que tem um poder de compra grande, que tem conhece os seus custos, né? Seus custos fixos e variáveis que nós estamos trabalhando em cima. Aquele link para ele é barato, né? Então isso vai variar muito de provedor para provedor. 400 mega para o provedor pequeno pode ser caro, para o provedor médio pode ser aceitável, para o provedor maior pode ser uma margem bacana. Ou seja, então é uma polêmica tola, né? Assim, a gente fica debatendo preço, porque cada um vai conhecer o seu custo. O seu custo, a sua margem. É importante a gente fazer o nosso dever de casa. Que tudo começa, que eu brinco falando, é sempre cortando unha. Você, do tempo inteiro batendo ali, seus custos, levantando, porque isso vai indicar ou duas coisas. Você vai ficar mais competitivo no mercado, pelo que eu entendi da nossa conversa. Você vai ficar mais competitivo, vai ficar mais agressivo. Ou o que eu gosto mais é que você vai melhorar sua margem de lucro. Verdade. Que vai dar para você fazer seu colchão financeiro, que vai dar para você fazer mais investimentos, crescer mais. Não é isso? A dica que eu deixo por exemplo... Dica final, bônus. Não importa o tamanho da sua operação, o tamanho do seu provedor. O que importa é você conhecer seus custos fixos, variáveis, seus impostos e sua margem de lucro. Isso é importante. E compre bem. A partir do momento que você conhece a sua margem, que você conhece o seu custo fixo variável, você vai ser competitivo. Mesmo você sendo pequeno, médio ou grande porte. Ok? Gente, mais do que nunca é importante nós somos provedores regionais, estamos unidos, né? Então, o papo hoje, o recado está dado, né, Marilton? Verdade. É muita coisa para a gente falar, queríamos aqui ficar, que esse é um assunto também que, como eu disse, eu gosto muito de falar e acho que é muito importante cada vez mais a gente falar sobre isso. Se você achou esse conteúdo de relevância, vou te convidar, curte, tá? Dá um soco nesse sino aí, tá? Para esse conteúdo também chegar sempre para você e para mais pessoas. Siga o canal, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.